Já que falamos da operação Compliance Zero, vamos aproveitar para dar uma destrinchada nessa operação que foi realizada hoje pela Polícia Federal e que mirou o Banco Master. Essa operação prendeu o presidente da instituição, Daniel Vorcaro, o ex-CEO, Augusto Lima, e mais 2 diretores. A Justiça manteve a prisão preventiva de Vorcaro, agora há pouco, depois de uma audiência de custódia. O executivo foi preso ontem à noite. Ele se preparava para embarcar num jato particular no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o Banco Central descobriu irregularidades do Banco Master em negócios com o Banco de Brasília, o BRB, que também foi alvo de mandados de busca e apreensão nessa operação a Compliance Zero. Teve também o afastamento do presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que é conhecido no mercado como PH Costa. O Banco Central rejeitou, você lembra, em setembro, a compra do Banco Master pelo BRB. O Augusto Lima, que era o CEO na época, foi preso hoje, junto com diretores Luiz Antônio Bull e Alberto Félix Oliveira Neto. Os agentes encontraram R$ 1.600.000 em espécie na casa de Lima. Esse valor foi apreendido. Entre outros bens que foram apreendidos nessa operação, essa operação foi realizada em vários estados, com outras operações de medidas preventivas e de busca e apreensão de documentos. A gente está aí, Carla, diante de uma fraude de 12 bilhões de reais nessa negociação entre o Master e o BRB. Como se chegou a isso? O que eu acho mais curioso, a gente analisando o perfil desse presidente do BRB, a gente poderia dizer que ele é o Midas ao contrário, né? Porque ele já teve outros negócios que deram errado. E agora, exatamente, 12 bilhões fraudulentos, uma vida de ostentação, casa em Trancoso, camarote ultra VIP no Carnaval da Sapucaí, ele comprava e vendia terreno na Lua e as coisas iam indo com amigos muito poderosos na política também. A gente tem, com todas as indicações em que já havia sido proibida a venda, exatamente pela identificação das falcatruas, das vendas irregulares de títulos e instrumentos financeiros. Por exemplo, o governo do Rio, através do Fundo de Previdência do Rio, comprando papéis do Banco Master. Então, assim, é uma história tão suco de Brasil, vamos chamar assim, que envolve política e negócios à margem da lei ou no limite da irresponsabilidade, como resgatando uma expressão aí da política dos anos 90, mas que não para em pé, não dá para entender como isto ficou. Isto vem lá desde o governo Bolsonaro, desde a presidência do BC pelo Roberto Campos Neto. Uhum. Então, é algo que vai ter muita gente sem dormir, eu acredito, porque agora que ele foi pego, acredito que vai se desdobrar muita coisa ainda para destampar o que está acontecendo por baixo desses panos aí que a gente não está enxergando ainda. Deixa eu chamar para participar aqui com a gente a Carla Araújo, que está lá em Brasília e tem informações para trazer para a gente. Já está aqui no telão. Oi, Carla, boa noite, tudo bem? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Carla, hoje estamos aqui. Primeiro, Mauro, eu vou pedir a liberdade de dar um beijo para minha Xará, que eu tenho saudades. A gente está até com a mesma cor, Xará. E pro Graça, que eu chamo de mestre, esse time estrelado também aí do Poder e Mercado. Bom, até pedir desculpas que a nossa repórter Carol Nogueira que ia entrar, eu estou aqui ajudando porque ela está lá no quente, no Congresso, que a votação pode acontecer a qualquer momento, então já estão nas deliberações ali, o presidente Hugo Motta de fato falou
que ia levar esse projeto hoje do PL antifacção, né? Lembrando, mesmo com esses relatórios bagunçados do DERIT, deve-se abrir a votação daqui a pouco. No que tudo indica, Mauro, Carla e Graça, vai ser uma derrota para o governo, porque o governo tinha ali salientado alguns pontos que não aceitaria, e esses pontos, parece, ao que tudo indica, vão ser aprovados. Um pouco mais cedo, o que aconteceu? Eles têm um instrumento, né, no Congresso, que eles votam a retirada de pauta, para ver se esse tema seria adiado mais uma vez ou não. E essa retirada de pauta, ela, né, não foi retirado de pauta, a maioria dos parlamentares, por uma margem grande, acho que, se não me engano, 316 votos, já mostrando aí que, num placar prévio, digamos assim, de que essa matéria pode ser aprovada daqui a pouco. Então, a gente está nessa expectativa aqui de que não vá muito longe hoje aqui, já que já abriu aí a ordem do dia, para aprovar. Daí, o que acontece? A gente vai ter que ver, né? Porque foram tantos relatórios e durante essas discussões tem tanta mexida no texto que depois que votar é que a gente vai, de fato, olhar e destrinchar esse texto, que ainda vai precisar ir para o Senado, Mauro. É isso, porque assim, quando você falou assim, essa matéria vai ser aprovada, eu já me perguntei assim, mas qual matéria? Porque já está no sexto relatório, e aí a gente, é exatamente isso, né? Ô, Carla, os deputados, assim, os deputados, eles sabem exatamente no que eles estão votando? Então, olha, eu tenho certeza que não, Graça. Eles têm alguns pontos aí, né, que eles estão tentando alinhar, mas, por exemplo, algumas coisas que o governo dizia que não estava de acordo, com algumas mudanças em relação à questão dos fundos, até, parece que está no relatório. A gente não sabe, a gente fica mesmo. Por exemplo, agora é esse momento que a gente está vendo aí, que o Hugo Mota está dando o tempo mínimo regimental para algumas manifestações, que é aquela hora que o deputado vai lá e grava o seu vídeo, fala o seu recado, mas o texto em si que vai sair dessa votação hoje, eu acho que a gente vai ter que olhar ele de novo com lupa, como a gente viu todas essas versões. Eu não consigo dizer, eu estava aqui apurando com a Carol, né? E aí, Carol, que tá? Aí ela falou, bom, eu estou terminando de ler o texto que chegou aqui e acompanhando a votação para a gente ter o mais rápido possível essas respostas. Por isso até que eu não deixei a Carol entrar aqui com vocês, porque a gente está focado em ter todas essas respostas. Mas o fato não temos, e o que a gente tem até o momento é a indicação de que o governo estava pedindo de mudanças não estão sendo acatadas né, de forma completa. Então, tá todo mundo ali já no Congresso, e também me disse uma fonte aqui do Ministério da Justiça, parece que se desenha mesmo de fato uma derrota aí para o governo. E aí, já usando também uma informação da nossa colega Dani Lima um pouco mais cedo, ela disse que o Lula já estaria disposto, né, esperando para vetar o que fosse excessos em relação do que fosse aprovado. Mas aí eu lembro, de novo, ainda tem no meio do caminho o Alcolumbre, e aí Suco de Brasil, que era o que eu ia falar que eu ia roubar da Carla, no meio dessa questão do Alcolumbre, tem a questão da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi porque o Lula quer alinhar com o Alcolumbre. Então, é um xadrez que tem muitas peças, mas o que hoje está se desenhando é o Hugo Mota carimbando, dizendo, olha, eu falei que eu ia votar e que eu não ia deixar essa discussão ser eterna, e eu não vou deixar. Agora, o resultado desse texto, que teve aí milhões de versões, milhões de idas e vindas, eu aqui ainda não consigo dizer para vocês, infelizmente. Até porque não é muito fácil a leitura de um projeto de lei, porque ele se refere, além dos termos técnicos, do juridiquês todo, que já é tradicional, ele muitas vezes se refere a outras leis. Quer dizer, você precisa ir buscar o artigo da lei ao qual ele está se referindo. Então, não é fácil a gente desvendar exatamente o que está ali dentro, quais são as firulas que existem ali dentro e as consequências disso. Agora, Carla, aí a Carla Gimenez aqui, tá, Carla? Muita Carla nessa hora. Muita Carla nessa hora. Tem o Senado. O Senado tem servido, nas últimas votações, para dar uma atenuada em problemas que a Câmara cria. É o adulto na sala do Congresso, né? Ou seja, como aconteceu com o PL da blindagem, né? Quando eles avisaram que não iria passar lá.
Agora, você vê, né? Eu estava ouvindo a Carla dizer, eu ainda não posso dizer porque eu tenho que ler para entender. Ou seja, imagina que algo dessa natureza, dessa gravidade, de algo que essas pessoas que estão aqui, a gente nem sabe se elas vão estar aqui no ano que vem, depois da eleição, fazendo tudo a toque de caixa, que nós jornalistas não conseguimos nem explicar para a população. Ou seja, hoje, quem está nos assistindo ou quem acompanha e se preocupa com isso, não sabe o que os deputados estão votando. Então, isso por si só já fala muito sobre como isso está acontecendo, ou seja, o desenrolar disso acontecendo sem levar em conta a compreensão, ou seja, não está se buscando um consenso. A gente tem que trabalhar coisas dessa natureza, com essa magnitude, com uma busca de consenso, que a sociedade esteja confortável, né? Então, todo mundo parece que a gente está assinando um cheque em branco. Eu fico pensando exatamente nisso. A pessoa que está nos assistindo, né, passou o dia inteiro hoje trabalhando, não vai ter tempo de ficar olhando as 6 versões do The Hit. Exato. E assim, tudo feito nesse afogadilho, nessa pressa, tudo a toque de caixa, para aproveitar um momento político, né, em que a discussão da segurança pública voltou à tona. É claro que o tema da segurança pública é importantíssimo, né? Ninguém mais aguenta sair na rua sem saber se volta para casa, sem saber se volta com todos os seus bens. Ninguém mais aguenta isso, ninguém mais aguenta ver as facções criminosas, o crime organizado se infiltrando em praticamente todos os setores da economia. Então, assim, é claro que o combate à segurança precisa ser feito de uma forma dura e que isso seja rápido, que isso seja resolvido de uma forma rápida. Mas, assim, querer empurrar alguma coisa para a sociedade é complicado. Carla, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, eu sei que você também está na correria aí na sucursal de Brasília, para eu poder te liberar também. Então, eu acho que é isso, Mauro. Eu acho que a gente, aí a Carla coloca, né, nessa nossa dificuldade de passar para a sociedade, e é isso, mas a gente fica em cima porque também é importante, né, a gente ressaltar aí, como a gente mostra aqui, que o Congresso, a Câmara tem o seu poder, mas tem a Casa Revisora, que é o Senado, né? Esse é o papel do Senado Federal, é uma casa revisora. Então, vai ter essa discussão um pouco mais, essa discussão vai se alongar um pouco mais, e ainda vai ter a questão do poder do presidente da República de vetar ou não ao sancionar esse projeto. E aí, o que eu queria lembrar, é muito curioso esse tema, como você falou, né, Mauro, de uma preocupação de todos, que esse projeto é um projeto que foi enviado pelo governo Lula, pelo governo federal, feito inicialmente com o ministro Ricardo Lewandowski, né, a Polícia Federal ali, desenhando. E aí ele foi entregue pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, o secretário licenciado de Segurança Pública, que se licenciou do seu cargo no governo Tarcísio de Freitas para assumir a relatoria desse projeto. O Hugo Mota diz que não quis politizar com isso, mas evidentemente a gente sabe que tem uma politização sim, e essa politização que a gente, né, como opinião pública e como quem vai transformar isso em informação para as pessoas, a gente tem que tentar deixar de lado para que as pessoas possam avaliar se elas concordam com o que os deputados e os senadores estão fazendo aqui em Brasília, né? Porque a gente vive nesse sistema democrático aí. Claro que é aqui em Brasília que se tomam as decisões e às vezes a sociedade fica muito distante. Muito se fala nisso, né? Que Brasília às vezes é uma ilha distante das pessoas, mas eu acho que é também o nosso papel tentar fazer essa ligação. Nesse momento, por toda essa confusão, é difícil a gente dizer mesmo, mas nos próximos dias, mesmo com plantão, eu estarei de plantão, eu prometo que a gente vai tentar destrinchar aqui as consequências do que for votado hoje na Câmara e os próximos passos, porque vai ser a matéria que vai dominar ainda o assunto aqui nos próximos dias, com certeza. E aí é isso, a gente tem que ver como é que o Hugo Mota vai colher, se ele queria mostrar aí uma força nesse 1 ano quase de mandato dele, que teve muitos episódios de fraqueza, se essa força dele vai ser de fato efetiva, ou se, como a PEC da blindagem, vai chegar no Senado e o governo conseguir ter uma influência maior, eventualmente, para
para retomar pontos do texto que não estejam satisfeitos, enfim. Aí depois também, né, dependendo de se mudar, tem que voltar para a Câmara, enfim. É complexo, mas a gente está de olho, a gente vai tentar destrinchar ao máximo que puder aqui ao longo dessa cobertura, que segundo as expectativas, Brasília às vezes na terça dorme tarde, mas pelo andar da carruagem não vai demorar muito mais, então talvez vocês deem aí a notícia da aprovação ainda aqui no Poder e Mercado. A gente está de olho, Carla. Obrigado por nos ajudar. Bom trabalho aí para você. Eu sei que a noite ainda vai render por aí. Obrigado, viu, Carla? Imagina, obrigada a vocês e de novo um prazer ver a minha xará aí, o mestre Graciliano. Eu ainda quero ir no lançamento do livro de Sakamoto, que está aqui em Brasília hoje, então ainda temos esse convite, vou passar por lá daqui a pouco, que vai ter bastante gente também. Enfim, a noite é longa. Manda abraços para o Sakamoto também. Obrigado, Carla. Boa noite para você. Pode deixar, um beijo. Valeu.